Olá, tudo bem? Estamos iniciando a nossa aula de Desenho Arquitetônico e Noções de Construção Civil. E hoje nós vamos dar continuidade na matéria. Hoje nós vamos ver sobre a legislação da nossa Prefeitura de Campo Grande. Nossa, mas por que eu tenho que saber sobre isso? É isso aqui que vai definir a questão de construção, reforma, loteamento, os parcelamentos em geral, desdobro, loteamento. Isso é extremamente importante para vocês. Nós não temos, a única disciplina que vai ser bem voltada para isso, essa parte de construção, é essa. As outras vocês vão ver sobre loteamento, mas vão ver mais a parte de cartório, a parte burocrática. Aqui vocês vão ver essa parte de construção. Então vamos lá. Para começar, quais são as ferramentas que vocês possuem? Não só o corretor de imóveis, não só o engenheiro, não só o arquiteto. Qualquer cidadão que acessar esse site consegue ver essas informações. Primeiro eu vou mostrar para vocês o Sisgram. Se às vezes não conseguiu anotar alguma coisa, me perdi, esse vídeo vai estar aí depois no Facebook. E aí vocês podem retornar no vídeo e ver o passo a passo aqui para a gente absorver essas informações todas. Então, primeiro eu vou abrir para vocês o site do Sisgram. Nós vamos ver hoje Sisgram, Singel e a Mapoteca da Prefeitura de Campo Grande. Vamos ao Sisgram primeiro. Então, eu cliquei no link e já abriu o Sisgram. Mas se vocês quiserem, como que eu vou achar isso aqui? É só você pesquisar na internet, não tem mistério. Ó, Sisgram. Pesquisei Sisgram, já apareceu aqui, Sisgram dados abertos. Tá? Como eu já abri ali, vou deixar aqui que está mais fácil. Então aqui vai abrir para você o mapa de Campo Grande, ok? A área urbana de Campo Grande. Aqui nesse canto estão as informações que você vai poder utilizar, tá? E aí eu vou mostrar um pouquinho de cada um que foi mais importante para vocês. Primeira coisa, essas legislações, elas definem zoneamentos em Campo Grande. E aí nós temos a zona 1, 2, 3, 4 e 5. E através desse zoneamento que a prefeitura define quais são as atividades que podem ser exercidas ou não, tá? E tudo isso, tá vendo aqui, tem plano diretor, conforme a gente já tá falando. Então vamos lá. Aqui na parte limites, você consegue separar bairros. Por exemplo, se eu clicar aqui em cima, olha lá as informações que ele me dá. Tiradentes é o nome do bairro, população, habitantes, tá? Então isso aqui é a primeira informação que você já consegue. Nome do bairro. Se você não sabe, por exemplo, o nome do bairro do imóvel. Tá? Parcelamentos. Parcelamentos vai ser importante para depois a gente achar o nome do proprietário na mapoteca. Tá? Então, esses aqui são parcelamentos. Qual que é a diferença, Aline? Por que existe parcelamento? Por que existe bairro? Acontece, às vezes, por exemplo, tem um bairro que é bairro Tijuca, mas tem algumas correspondências que chegam a São Pedro. Por quê? O bairro é Tijuca, mas o parcelamento é São Pedro. Que diferença que faz isso, Aline? Parcelamento, toda vez que é um terreno muito grande, é uma área muito vasta, e vai ser feito um loteamento nela. Sempre tem um nome. Loteamento, sei lá, Água Clara, loteamento isso, loteamento aquilo. E isso é um parcelamento. Então, antes de virar um bairro, aquilo ali, eram várias áreas muito grandes. E foram feitos parcelamentos, e aí vários parcelamentos ali, formou-se um bairro. Então, é importante essa questão do parcelamento para depois a gente utilizar na hora de achar o nome do proprietário do imóvel. Já adianto, pessoal, que o nome do proprietário vai estar de acordo com o que está na prefeitura, porque acontece muito de ter sido vendido só não foi tirada a escritura do imóvel, não tem ainda, então está no nome do primeiro proprietário. Pode acontecer isso também, ok? Então, parcelamento aqui e os bairros. Educação. Aqui você consegue ver onde tem creches, escolas municipais, escolas estaduais, federais e universidades.
E vocês conseguem ver que é você que escolhe o que você quer que apareça. Se eu não quero que apareça as universidades, ok, não vai aparecer. Por quê? Você consegue, através desse site, verificar o que tem de disponível ali próximo ao imóvel que você está vendo, ou imóvel que o seu cliente está interessado. Porque você não pode saber de cabeça tudo que tem em volta de todos os imóveis ali que tem na sua carta. Mas aqui você consegue ver, você consegue mostrar para o seu cliente. Ah, e outra, você clicando em cima, ele te dá as informações. Por exemplo, aqui é o EMEI Tupinambás, rua, bairro, região. Ah, então, qualquer um desses que você clica em cima, ele te dá as informações. Tá vendo? Se estiver indo muito rápido, pessoal, coloca aí nos comentários que eu vou mais devagar. Saúde e assistência social. Da mesma forma, você consegue ver onde tem posto de saúde. Deixa só eu desligar aqui, porque senão vai ficar muito poluído aqui o nosso mapa. Onde tem saúde, você clica em cima, CRS Dr. Antônio Pereira. Tá? Então você consegue ver aqui, Centro de Atenção Psicossocial, UBS, UBSF. Então aqui você vê todos que tem disponíveis. Assistência social e conselhos tutelares também, tudo da mesma forma. Funciona sempre você clicando em cima, você consegue ver o nome do local, seja do posto de saúde, seja da escola. Equipamentos públicos. Aqui você consegue ver o quê? Onde tem academias ao ar livre, feiras. É extremamente importante você saber onde que tem a feira para não acontecer aí de acabar o cliente descobrindo depois que ele comprou o imóvel que ele descobre que tem uma feira na frente da casa dele, né? Então aqui você sabe onde tem as academias ao ar livre, as feiras, os órgãos municipais, estaduais. Depois, se vocês tiverem curiosidade, eu acho até indicado isso, você pega e começa a fuçar bastante esse site aqui para você ver tudo que tem mesmo, o que você achar que é importante, você já já absorve. Infraestrutura, onde nós temos abastecimento de água, coleta de esgoto, gasoduto. Você viram aquelas plaquinhas na rua? Aqui possui tubulação de gasoduto, não perfurar. Então aqui você consegue ver onde tem gasoduto. Vias asfaltadas e vias não asfaltadas. Ele é um pouco pesado, acaba demorando um pouquinho para carregar. Tá? Então aqui também mostra para você quais são as vias asfaltadas e as não asfaltadas de Campo Grande. Pode acontecer de alguma rua que foi asfaltada muito recente e ainda não foi atualizado aqui. Porque para abastecer esse site, por exemplo, quem vai fazer asfalto é a CISEP. Então vai ter que aguardar a CISEP mandar essa informação para o órgão que abastece esse site para poder estar atualizado. Mas no geral ele sempre é atualizado o mais rápido possível. Meio ambiente. Aqui para vocês, como corretores de imóveis, o que vai ser mais útil? Coleta de lixo e coleta seletiva. Porque a coleta de lixo, você clicar em cima, ele te fala até o período que passa o lixo nessa região. Então, por exemplo, nessa que é rosa aqui, segunda, quarta e sexta, noturno. Região mais aqui do centro, a frequência é diária, noturno. Essa parte verdinha, terça, quinta e sábado, noturno. E também vê a coleta seletiva. Você pode aproximar, pode também afastar, tá? Então, a coleta seletiva você vê que já não é em toda a cidade. A parte mais periférica ainda não tem a coleta seletiva. Mas aonde tem, você clica e ele te fala, sexta à noite. Caso alguém não saiba, a coleta seletiva ela é separada. Passa um caminhão para a coleta do lixo comum e um outro caminhão para a coleta do lixo seletivo. Coleta do lixo coleta seletiva. Tá? Então, sexta noturno, terça noturno, segunda noturno, tem umas regiões que é de manhã, aqui, quinta diurno.
Tá? Então aqui também você consegue ver naquela região em que horário a coleta seletiva acontece. Parques e áreas de lazer, praças, educação ambiental, parquinhos, tá? Parque Infantil São Lourenço, tem uns parques que a gente nem imagina que tem nome, né? A gente só sabe que tem um parquinho lá, mas todos eles têm um nome. Tá? Então, clicou aqui, você sabe onde tem um parquinho próximo aí do imóvel do seu cliente. Mobilidade urbana, isso aqui é muito legal. Aonde tem terminais de ônibus, então todos esses são os terminais que nós temos na nossa cidade. Radares também. A parte dos radares, a gente sabe que ultimamente tem vários radares aí que não estão funcionando. Aí não dá para ainda te garantir que tá bem, todos esses estão funcionando. Até quebra-mola. É bem pesado, porque tem muito quebra-mola em Campo Grande. Você clica, olha o tanto de quebra-mola que a gente tem na nossa cidade. Faixas elevadas, aquelas faixas que tem em frente às escolas, também tem. Aeroportos, nós só temos 2 aeroportos, ferrovia, ciclovia. Ciclovia é muito interessante também, porque tem umas regiões que já estão bem servidas de ciclovia. E hoje em dia, cada dia mais as pessoas estão buscando saúde. Tá na moda agora andar de bicicleta, né? Isso é uma moda muito boa. Andar de bicicleta é bom para a saúde, é excelente. Naquelas bicicletas caríssimas, né? Mas isso é muito bom. E esse aqui também é bem legal. Sentido da via. Se ela vai, se ela volta, se é mão única. Então aqui você clica, sentido mão dupla. Tá? Só clicar ali que você consegue identificar. Mão dupla também. Ver se a gente acha aqui uma aqui. Mão dupla. Vixe, eu peguei só vias de mão dupla aqui. Mas é só vocês clicarem na rua aqui, na via, que você consegue ver. Segurança pública. Deixa eu afastar aqui para vocês conseguirem enxergar. Polícia Militar. Isso aqui também é bem legal, você saber onde tem Polícia Militar. Polícia Civil. Os bombeiros, Guarda Municipal, Defesa Civil. Tá? Isso aqui tudo aí vocês quiserem ter a curiosidade de sair apertando um por um, que é bem interessante saber onde tem polícia próximo ao imóvel. É bem pouquinho. Opa. Turismo. Não parece, mas nós temos muitos pontos turísticos em Campo Grande. Campo Grande ele não valoriza muito, né? A história. Mas nós temos muitos pontos turísticos, tá? Shopping Campo Grande. Turismo rural, isso aqui é muito legal. Vou ter que afastar porque como é na parte rural, olha como que a gente não sabe muito do que tem próximo da nossa cidade. Olha o turismo rural aqui. Tênis Clube, Cachoeira do Céuzinho, Pesqueiro Nippon, Pesqueiro Seitoco, Águas do Pantanal Clube, Estância Malhete. Tá? Então, nós temos várias coisas aí na nossa parte rural, próximas à cidade, que são turísticos. Hotéis. Opa. E agora, plano diretor. Esse aqui que vai ser uma das cerejas do nosso bolo. Vamos lá. O que vocês vão ver aqui? Aqui é interessante vocês prestarem bastante atenção, se quiser anotar, ou como eu falei também, dá para ver o vídeo depois, né? Todos esses nomes aqui, tudo isso que aparece aqui, da onde que surgiu isso? Do plano diretor. Tá? Então, apareceu algum nome diferente aqui que você não sabe muito bem o que é ou não lembra, procura no plano diretor que vai estar explicando exatamente o que é essa classificação aqui. Tá? Então, o que é importante para nós? Zonas urbanas, que é aquilo que eu falei para vocês, Z1, Z2, Z3. Deixa eu afastar aqui para vocês conseguirem ver. Então, esse é o zoneamento de Campo Grande. Aqui no meio é Z1, logo ao redor é Z2, Z3. Só um minuto.
e Z4 e Z5. Então, conforme vai afastando do centro, vai aumentando o zoneamento, tá? Então, não sei se vocês já viram que eu cliquei ali e apareceu um monte de informaçãozinha ali. Então, para vocês terem informação geral da região, vai ser no Sisgram. O Singel, que eu vou mostrar depois, é para você conseguir informação mais específica de um lote. Então, aqui vamos dizer que eu estou olhando um imóvel que é no Jardim dos Estados. Vamos clicar aqui. Aqui você ainda não consegue ver separado lote por lote. O que apareceu aqui para mim nessa região? Ele está localizado na Zona 1, no bairro Jardim dos Estados. Aqui que começam as atividades que eu falei para vocês. Na parte residencial, só pode ser feita nessa região R1, R2, R3. A linha não tem ideia do que é isso. O que significa R1, R2, R3? Até quem trabalha com isso não vai poder saber te falar certinho. Tem que olhar na tabela. Essa tabela vai estar lá na Lei de Uso do Solo. Inclusive, vão disponibilizar para vocês essas duas leis, mas não fiquem presas nelas para sempre. Por quê? Elas têm algumas alterações. Às vezes sai alguma lei, algum decreto que altera. Não é decreto. O decreto não vai alterar a lei. Mas sai algumas outras legislações que alteram essa lei. Tá? Então, sempre dá uma olhada no site da prefeitura qual que é a versão mais recente da Lei de Uso do Solo, porque direto está revisando. Direto não, mas revira-mexe tem alguma revisão. Comércio, V1, V2, V3, V4, V5, vai até o V11. Mas se você prestar atenção aqui, o V7 não entrou. Quer dizer o quê? V7 não pode ser feito nessa região. O que é o V7? Vou mostrar para vocês aqui. Ó, Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo de Campo Grande. Lá no final dela, tem umas tabelas aqui. E aqui diz para nós o que são essas siglas. V7. Olha só o que é o V7. São várias coisas, não é uma atividade. O V7 é o quê? Material de construção, veículos pesados, implementos agrícolas, sucatas, produtos químicos, lenha, carvão mineral, madeira, artigos pirotécnicos explosivos, de qualquer porte. Quer dizer o quê? Se o seu cliente quer fazer, por exemplo, algo de material de construção, que é classificado como V7, varejista, tá, pessoal? Deixa eu mostrar aqui para vocês. V é de comercial varejista. Então, material de construção varejista é V7. E tem o atacadista. Que aí eu teria que achar aqui qual que é o atacadista para material de construção. Mas aí tem diferença, tá? Vamos voltar aqui no nosso V7. Então, se naquela região ali tem um empreendimento ali que o seu cliente quer local, quer até mesmo comprar para fazer varejista de material de construção, ele não vai poder tirar a licença. Ele pode até fazer a venda dele ali, mas ele não vai ter as licenças que ele precisa. Por quê? Porque de acordo com o zoneamento, ele não é permitido fazer. V6 pode, V8 pode, mas o V7 ele não pode. Tá? E aí você já consegue ganhar um bom tempo, porque já consegue eliminar isso daí, não correr risco de lá no final descobrir que ele não pode fazer isso e aí perdeu todo o seu tempo. Varejista, atacadista, serviços, tá? Então, por exemplo, aqui, do S7 ele vai para o S10. Então, o S8 e 9, aqui nessa região não pode. Quais são os serviços S8 e 9? S1, S2, S8 e S9. S8 é o que? Oficina mecânica, transportadora, transporte em geral, implementos agrícolas, reparação de equipamentos, tornearia, usinagem. Tem várias coisas aqui que se enquadram no S8. São todas essas coisas aqui, mas que tem a metragem acima de 720 metros quadrados. Então, se vocês prestarem atenção, aqui é o mesmo texto.
Aqui é a oficina mecânica, transportadora e aqui também. O que que diferencia? A metragem. S7 a gente viu lá que ele pode fazer. Então, se ele quer fazer uma oficina mecânica que tem até 720 metros quadrados, ele pode nessa região. Mas S8, oficina mecânica com mais de 720 metros quadrados, aí ele não vai conseguir licença. E assim por diante, industrial, loteamento, atividade especial, é muita atividade. Não dá para eu ficar lendo todas elas com vocês. Então depois pega essa lei de uso do solo e dá uma lida. Por quê? Se o seu cliente precisa, por exemplo, eu quero fazer uma academia. Então o que que você vai ter que fazer? Você vai lá, olhar na lei de uso do solo. Eu vou dar um Ctrl F aqui. Ó, academia S2, academia de ginástica S2. E academia de ginástica aqui também. Mas qual que é a diferença? Mais uma vez, é a metragem. Então, uma academia de ginástica de até 720 metros quadrados, ela é classificada como S1. Uma academia acima de 720 metros quadrados, ela é classificada como S2. E aí, como que eu vou saber se meu cliente pode fazer? Digamos que ele quer fazer uma mega academia com mais de 720 metros quadrados. Vamos lá olhar se ele pode. S1 e S2, certo? S1 e S2. Então, qualquer uma daquelas duas academias, acima ou abaixo de 720 metros quadrados, o seu cliente consegue fazer nessa região. Ele vai conseguir as liberações que ele precisa e as licenças que ele precisa. Tá? Isso relacionado a zoneamento, tá? Porque tem outras coisas também para tirar a licença. Aquilo que eu falei para vocês sobre o coeficiente. Tá? Então, taxa de ocupação 0,7. O que é 0,7? Ele pode ocupar 70% do lote. Os outros coeficientes aqui também, tá? Testada. O que é isso aqui? Isso aqui é importante, principalmente se o seu cliente vai fazer algum loteamento, algum desmembramento. Testada do lote é a frente, é a fachada, tá? Então, nessa região, o mínimo que a frente do imóvel tem que ter, se for imóvel de esquina, é um mínimo de 15 metros, e se for um imóvel meio da quadra, é 10 metros. Então, aqui, se o cara quiser fazer um lote de 10 metros de frente, nessa região ele pode. E aqui, qual que é a área mínima do lote? 250 metros. Tá? Então, ele tem que ter a frente de 10 metros e, no total, uma área mínima de 250 metros quadrados. Então, 10 para ter 250, 25, né? Então, o lote mínimo aí nessa região é 10 por 25. Ele não pode fazer lote menor do que isso. Quero fazer um lote com 8 metros de frente. Não pode. Mas eu vou conseguir fazer 250 metros quadrados no total. Não pode. Tem que ter no mínimo 10. Eu quero fazer com 15. Pode fazer, não tem problema nenhum. Mas menos que 10 nessa região não pode. E se for de esquina, não pode ter menos de 15. Aqui são outras informações que aí é muito técnico, isso aqui não precisa vocês ficarem quebrando cabeça com isso, tá? Deixa eu ver. Esse aqui. Zonas ambientais. Quando você selecionar zonas ambientais, qual que é a informação que ele vai te passar? Taxa de permeabilidade. Então, eu ativei, sempre tem que ativar, senão não funciona, tá? Ativei aqui as zonas ambientais, cliquei aqui. Taxa de permeabilidade, 20. Então, 20% do lote tem que estar permeável. Vamos ver outra região aqui. Aqui já é 25. Então, 25% do lote tem que estar permeável, tem que ter área permeável. Sempre na aula de desenho, alguns alunos perguntam sobre isso. Professora, qual que é a porcentagem que tem que ser permeável no imóvel? Vai da região. E como que você vai descobrir isso? Zonas ambientais. Vamos lá. Aqui tem vários zoneamentos, tá? Isso aqui depois vocês quiserem dar uma lida, dar uma pesquisada sobre o que é. Vamos para o que vai ser mais interessante para vocês. Zonas especiais de interesse cultural.
O que é isso? Algumas pessoas ainda não sabem o que é isso, tá? O que é isso? Mais uma vez, né? O que é isso? Bens tombados e bens protegidos. Ainda existem muitas pessoas que nunca ouviram falar nesse termo. Isso é muito comum, não precisa ter vergonha nenhuma de não saber o que é bem tombado. O que é um bem tombado? É quando ele é considerado monumento histórico da cidade. Ele carrega a história de Campo Grande. Tá? Por exemplo, o obelisco é o mais comum. Todo mundo sabe que o obelisco é um monumento histórico. Ele é tombado, ele nunca vai poder ser alterado. Tá? Então, o que acontece quando o imóvel é tombado ou protegido? Ele não pode ter a sua fachada alterada. Então, já prestaram atenção como que, por exemplo, esses imóveis do centro, tem muitas clínicas do centro, nunca muda a cor? Eu, por exemplo, eu tenho um otorrino que ele me atende desde os 8 anos de idade. Desde os 8 anos de idade que eu vou lá, não faz tanto tempo assim também, né? Que eu vou lá e tá a mesma cor. E aí antes eu pensava, mas gente, esse povo não dá uma renovada, né? Pelo amor de Deus, essa cor de pastel aqui nunca mudou. Mas hoje eu entendo que lá é um bem protegido. É a história de Campo Grande. O centro é a história de Campo Grande. Então eles não podem alterar a cor. Então o que acontece? Se é um imóvel comercial, porque a parte do centro ali, a maior parte é comercial, né? E ali é protegido. Essa parte verdinha aqui, ó, por exemplo, é o centro, é protegido. No centro, comércio, varejista precisa de licença. E aí quando ele vai lá na prefeitura, ali na Central do Cidadão, atrás da licença dele, na hora que eles puxarem ver que é um bem protegido, eles vão pedir uma documentação que vem lá da Planurb. E aí se ele não tem essa documentação, ele não consegue ter licença nenhuma. Ele pode fazer, mas ele não tem licença de nada. Vai ter que ser tudo ilegal. Tá? Então, por isso essa importância de você saber se está mexendo com um bem que é tombado ou protegido. Se ele está dentro de uma dessas coisas, desses polígonos aqui, não pode ser feitas reformas assim como bem quiser. Tem que ter autorização para isso. Tá? E aí, digamos que vai alugar para outra pessoa e essa pessoa quer trazer uma empresa que quer mudar tudo a cor, quer adaptar a cor conforme a empresa. Essas grandes empresas, McDonald's, Burger King, já tem uma cor específica deles, por exemplo, né? E aí o negócio é cor meio pastel, ele quer meter um vermelho lá. Ele não pode. Não vai poder fazer isso. Nesses polígonos aqui, nesses bens que são de interesse cultural, tá? Então é muito importante vocês saberem disso, entenderem um pouquinho mais sobre essa parte cultural de Campo Grande. Aí aqui, pessoal, o resto é mais assim uma legislação mais específica, não tem tanto de eu ficar aqui estendendo com isso. Depois deem uma olhada, tem essa curiosidade de você conhecer o plano diretor de Campo Grande, ver mais o que são essas outros instrumentos que nós temos urbanísticos, tá? Isso aqui é muito importante também, mas isso aqui já é mais aprofundado. Mas tira um tempo para isso. Vocês já tiveram uma noção de como mexer aqui no site, dá para vocês correrem atrás um pouquinho também. Agora eu vou mostrar para vocês o Singel. Vocês vão ver que ele é um pouco parecido, mas no Singel a gente consegue umas informações mais interessantes para vocês. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos pesquisar. Sumiu dali, né? Um minuto, pessoal. Já estou chegando na maior cereja do nosso bolo. Vamos pesquisar aqui que está mais fácil. Vou mostrar para vocês ali. Cisgram, tá? Foi o primeiro que nós vimos. E agora eu vou pesquisar o Singel. Ok? Singel com M de mamãe.
também é o primeiro que aparece. Mesmo que você não tenha pesquisado isso anteriormente, ele já dá o primeiro. Ah, eu lembrei de uma informação atual que dá para vocês verem no Sisgram. Sobre o coronavírus. Aqui, ó, Sisgram coronavírus. Já até apareceu aqui. Esse tem a data de atualização. Ó, a última atualização dele foi 15 de junho, foi ontem. Então, provavelmente amanhã já vai ter os dados de hoje. Aqui mostra para vocês os casos aqui, ó. Curados, confirmados e óbitos. Tá? Então, aqui você consegue ver como que tá o coronavírus aí na sua região. Ah, inclusive, isso aqui, pessoal, é naquela região, tá? Vocês não vão ficar desesperados aqui, ampliar. Por exemplo, aqui, tem alguém bem aqui na Afonso Pena que mora bem aqui. É nessa região, tá bom? É nessa região que teve um confirmado. Não vai achar que é porque tá aqui, a pessoa que mora bem aqui tá contaminada. É nessa região aqui teve uma pessoa contaminada. E graças a Deus aqui, nesse caso, já foi curado. Então, vamos para o nosso Singel. Pesquisei Singel, ó, site da prefeitura. Você vai clicar aqui, visualizador do Singel. Vamos lá, então. Então, pessoal, ó, eu já estou conversando e vou sair clicando. Aqui no canto, à sua esquerda, né? Tem essas camadinhas aqui. O nome realmente é lista de camadas. Clica aqui, o que você vai marcar. Isso, se você quiser anotar, você vai marcar bairro e parcelamento. E imóveis. Ok? Essas três você marca. Vamos dar uma... Se você quiser esconder aqui, ó, clicando aqui, fica maior a tela. Tá vendo que ele já definiu os imóveis ali, os lotes? Você já consegue ver os lotes separadinhos. Lá no Sisgram você não consegue isso, tá? Então vamos pegar aqui um lote aleatório. Vou clicar nesse lote. Então, o que ele vai me mostrar? Ele vai me mostrar tudo em relação àquilo que eu apertei aqui nas camadas, tá? Aqui também vai dar a questão das atividades, R1, S2 também. Só que aí você tem que ativar ele aqui. Esse aqui também é outro, tá? Se vocês quiserem depois dar uma boa fuçada nele. Ordenamento territorial, zonas urbanas. A partir do momento que você ativa aqui, ele te mostra aqui. Se você não ativar nada ali, aí ele não vai te mostrar nada. Como se fosse um comando. Então, ó, parcelamento, Vila Miguel Couto 3. Tá vendo que tem 1 de 4. Então, nós temos 4 pastinhas aqui. Vou para o lado. Imóveis. Ele te fala o bairro Logradouro. O que é o Logradouro? É o nome da rua. Já aconteceu de aluno falar, professora, o lote tem saída para 2 ruas. Qual que é a rua principal dele? Aqui você vê. Então, aqui é a rua, o número da porta, o número da quadra, o número do lote. Se tem água, se tem coleta de lixo, se passa ônibus na frente. Esse coletivo é o ônibus. Não é que não passa, não é que não passa ônibus ali, não tem ponto de ônibus ali na frente. Pode ser que passe, né? Tem esgoto, tem iluminação pública, meio-fio, pavimentação, rede elétrica, rede telefônica, atestada. Qual que é a metragem da frente desse lote? Aqui ele já te dá, esse lote aqui tem 15 metros de frente. Número de testadas, 2. Por quê? Vou fechar aqui. Porque esse lote ele é de esquina. Então ele tem 2 frentes. Por isso que são 2 testadas. Se eu clicar no lote que está no meio,
ele tem uma testada, porque ele só tem uma frente para a rua, tá? Isso que quer dizer. Vamos voltar nesse nosso lote aqui. A gente estava aqui, tá? A área do terreno, então aqui ele te dá a área do terreno, 48.484,50, tá? Sempre considera duas casas aqui. Aqui eu não sei porque o sistema ele não coloca vírgula. Mas aqui tem 484,50 metros quadrados, a área desse terreno. Tipo de lote, frente, área edificada, tá? Só que essa área edificada aqui é o que está registrado na prefeitura, tá bom? Então, essa área quanto que tem edificado no imóvel, não leva muito em consideração, porque muitos imóveis o pessoal não registra nada, só constrói, não tem habites, e aí não dá para você ter certeza absoluta. Parcelamento. Vila São Miguel Couto. Guardem esse nome para mim. Quem está aqui, anota aí para mim, porque a minha memória é péssima. Vila Miguel Couto. Esse parcelamento nós vamos precisar dele. Bairro Chácara Cachoeira. Então, nós vamos pesquisar na Mapoteca de Campo Grande o bairro Chácara Cachoeira e o parcelamento Miguel Couto, né? Miguel Couto. E aqui, sobre aquele que eu falei para vocês, aqui também fala quais são as atividades que podem ser feitas, assim como no Sisgram. Todas as atividades aí, taxa de ocupação, toda aquela informação que tem lá também tem aqui. A diferença é essa, aqui você consegue ver específico de um lote, lá você vê só da região. Vamos lá, então, Mapoteca de Campo Grande. Aqui que a gente vai ver se a gente consegue achar aí o nome desse proprietário. Então, vocês sabiam, pessoal, que tinha toda essa informação aqui disponível para vocês no site da nossa prefeitura? Chácara Cachoeira. Então, primeiro, Mapoteca, não mostrei para vocês, né? A gente pesquisa aqui, Mapoteca, PMC, ó, até já apareceu. Mapoteca, Prefeitura Municipal de Campo Grande. Já abre ali o primeiro link. Achamos o bairro primeiro. Oh, meu Deus, eu tava lá e saí. Aqui, Chácara Cachoeira. Pode acontecer de existir parcelamentos que não tem aqui. Se não tiver o parcelamento aqui, aí realmente não tem o que fazer, tá? Vamos ver se a gente dá sorte de ter esse parcelamento aqui. Miguel Couto, era o 3, né? Miguel, aqui é o Miguel Couto 4. Nesse caso o 3 não tem, mas vamos abrir esse aqui só para vocês visualizarem como que é. Ele vai baixar o arquivo. Olha aqui. Então, ele vai estar mostrando toda essa parte aqui. Se a gente dar uma ampliada... Vocês viram, pessoal? Notaram que até agora eu não coloquei senha para nada, tá? Então, você não precisa ter nenhum cadastro em lugar nenhum, ter uma senha especial para acessar tudo isso daqui. Qualquer cidadão, se você estiver fora do Brasil, você acessa o site de Campo Grande e você vê isso daqui. Tá? Então, aqui está mostrando as ruas. E aí você vai lá e localiza o lote. Então, vamos olhar aqui. Vamos pegar esse aqui. Quadra 19, lote 9. Vou olhar esse. Olha aqui do lado. Tem uma tabelinha aqui no canto, olha que legal. Aqui aparece o nome do proprietário, conforme está cadastrado na prefeitura, tá bom? Era quadra 19, né? Quadra 19. Aqui está o lote 5 e 6. Lote 5 e 6 é do Marco Antônio de Alencar Maimone.
Tá? Então você procura aqui a quadra, o lote e você acha o nome do proprietário. Tá? Então tá aqui no cantinho, disponível aí. E com que frequência isso aqui é atualizado? Nesse caso aqui, ele foi atualizado em 6 de março de 2018. Tem alguns que estão tendo parcelamentos novos, que é conforme teve o último parcelamento. Algumas regiões que têm os parcelamentos mais novos, eu já peguei alguns mapas que foi atualizado em janeiro desse ano, tá? Então, ele é atualizado conforme protocolado um novo parcelamento na prefeitura. Mas levando em consideração que é um documento da prefeitura, ele é razoavelmente atualizado. Pode acontecer de não ser mais esse proprietário, mas não foi feita a matrícula, não foi atualizada a matrícula com o nome do novo proprietário. Por isso que não aparece aqui. Mas eu já vi alunos que conseguiram achar, deram sorte de pegar um que está atualizado e conseguiram achar aqui. Eu tinha comentado ontem sobre postos de combustíveis, a questão de metragem entre eles. Essa informação está aqui na lousa. Ó. A distância entre dois postos de combustível de abastecimento de veículos e revenda de combustíveis será de no mínimo 1.000 metros, medidos entre os limites mais próximos entre os lotes, tá? Então, hoje, quem for abrir um posto de gasolina não pode abrir a menos de 1.000 metros de qualquer outro posto de gasolina. Esse texto, ele foi atualizado em 2011. Então, se é um posto antes de 2011, ele tem a licença ainda, porque ele não perde a licença. Mudou a legislação, ele perdeu a licença, ele não perde. Se ele tá tudo ok, se ele tem a licença, ele trabalha o resto da vida. Mas se ele vai alterar alguma coisa na licença dele, vai incluir alguma coisa, vai ter que... Ou ele aumentou o posto de gasolina e tem que atualizar a licença dele, aí ele vai ter que atualizar conforme a legislação de hoje. Nesses casos aqui, a legislação não tira a licença dele, porque é uma coisa que não tem o que fazer. Ele acaba conseguindo manter a licença dele. Mas hoje, para você abrir um posto de gasolina, a distância entre um posto próximo é de no mínimo 1.000 metros. Ontem eu falei, né, que eu ia mostrar para vocês onde que estava escrito isso. Então vamos lá. Lei de uso do solo. É uma lei que tem 94 páginas. Nossa, Aline, eu vou ter que ficar lendo tudo isso? Se você pegar para ler essa lei, você vai ver o tanto de informação que é importante para você, que é útil para você, corretor de imóveis, e você nem imagina. Então, dedica um tempo seu para isso, tá? Então, alguns capítulos da área urbana, regiões urbanas, bairros, zonas e corredores, que é aquilo que a gente estava vendo, né? Zona urbana, bairro, aqui eles planam um pouco sobre isso, tá? Inclusive, dá até as coordenadas aqui, da onde até onde é tal bairro, ó, por exemplo, bairro Coronel Antonino, é da rua tal até a rua tal até a rua tal. Nós temos um mapa, né? Mas aqui também está definido. Os mapas, eles foram feitos através do que está escrito aqui. Aqui fala sobre o sistema viário, que é sobre as ruas, tá? As classificações, via arterial, via coletora, via local. Por exemplo, uma via para poder passar o ônibus, ela tem uma metragem mínima. Então não é qualquer rua, seria tão bom passar um ônibus aqui nessa rua. Tem que ver se a metragem dela comporta passar um ônibus. Tá? Então tem tudo isso daí. Tudo isso aí se fala aqui. Uso e ocupação do solo, isso aqui é mais para quem quer construir. É interessante vocês lerem, mas ainda não é o que eu quero que vocês vejam. Tá? Mas é muito bom vocês terem esse conhecimento. Então, pode ver que tem bastante informação aqui. Bastante mesmo. Aqui, pessoal, fala sobre loteamento, tá? Aqui. Esse que eu quero que vocês leiam, por favor. Capítulo 4. Ah, não quero ler a lei inteira. Beleza, não precisa ler ela toda. Mas lê essa parte aqui. Aqui fala de parcelamentos, loteamentos. Quais são os tipos de loteamento? Não tem só um tipo de loteamento. Isso é o corretor de imóveis, mexe muito com loteamento. Principalmente quem está iniciando. Você pega as empresas grandes, vai trabalhar com o quê? Loteamento. E está saindo bastante loteamento aqui na nossa cidade. Aqui você vai entender um pouquinho o que é um loteamento, tá bom?
Então, tem todas as regras para se ter um loteamento, os tipos de loteamento, tá? Então, por exemplo, aquilo que eu falei ontem, de desmembramento superior a 20 mil metros quadrados, que são os 20 hectares. Aqui está falando, quando a área a ser desmembrada for superior a 20 mil metros quadrados, doar 5% da área, que é aquilo que a gente comentou ontem sobre a doação. Quando é desmembramento, é 5% que é doado. Quando é abaixo de 20 hectares, aí não doa nada. Mas acima de 20 hectares, doa 5% para a prefeitura. Loteamentos. Requisitos para parcelamento, desdobro. Então, loteamento padrão, L1, que é aquele loteamento aberto. Tem loteamento fechado também. Tá? Então, tem mais de um tipo de loteamento. Quando é loteamento, a porcentagem a ser doada é maior. É mais do que 5%. Eu não estou achando aqui quanto que é. Também não vou ficar aqui procurando o tempo todo. Depois vocês pegam e dão uma lida aí e acham essa porcentagem. Mas ela é mais do que o desdobro. Então, acontece às vezes do pessoal querer entrar com desdobro para poder doar um pouco menos de área, mas não passa, não adianta. Chega lá e a gente fala, ó, não vai dar para fazer assim, não tem rua oficial, vai ter que entrar de novo com outro processo de loteamento. Então, pessoal, tem mais um monte de informação aqui para vocês. Peguem isso aqui, dá uma lida para vocês entenderem a diferença de loteamento. Tá vendo? Tem muita coisa aqui. Das penalidades, isso aqui é legal. Tá? Então, você desrespeitar algumas coisas aqui, as multas aqui tem algumas multinhas aqui. Por exemplo, aqui, obra ou empreendimento sem licenciamento. Tá? Então, tá operando sem licença. Até 50 metros, R$ 425. De 50 metros quadrados a 100 metros quadrados, R$ 850. E aí, conforme o tamanho do empreendimento, a multa é maior. E aí, como eu já tinha mostrado para vocês, aqui no final tem as tabelas. Primeira tabela que nós temos aqui, das categorias de uso da atividade. Então, industrial I1, I2, I3 e 4. Atacadista, nós tínhamos visto. Varejista, também vimos. Serviço. Residencial. Então, qual que é a diferença dos residenciais? A quantidade de unidades. Então, se é uma unidade, é R1. Todas as casas por aí, que é só uma casa no terreno, é classificada como R1. De 2 a 25 unidades, R2. De 26 a 50 unidades, R3. Uso especial. Tá? A categoria de uso especial, ela, quando se enquadra aqui, ela exige mais coisas, exige mais documentação, exige passar por outros órgãos antes de você conseguir a licença. São atividades, o nome já fala, são especiais, então vai dar um pouquinho mais de trabalho para poder exercer essa atividade aqui. Tá? Então, por exemplo, acima de 50 unidades já é uso especial no residencial, né? Aí vocês depois vão dando uma lida aqui. Cemitério crematório, por exemplo, é um uso especial. Não pode sair abrindo cemitério crematório a Deus dará, onde quiser. Tem que passar por pela Planurb antes de ir lá para a prefeitura mesmo. Aqui, o que significa isso daqui? Faixa de domínio. Se o seu cliente quer fazer um V2, V3, a gente estava vendo, né? V7, V8. Para ele fazer isso aqui, além de ter que ser permitido na zona, então a gente olhou a zona 1, que era permitido a gente fazer V2. Além de ser permitido, a rua tem que ter no mínimo 15 metros.
Se a rua não tiver 15 metros, tem 13 metros, também não vai ser permitido ele fazer essa atividade. Até o tamanho da rua influencia dele poder ter licença ou não, tá? E o que é exigido também? Abastecimento de água potável é exigido. Via pavimentada, por exemplo, para a V5, não é exigido que a via seja pavimentada. Então ele consegue uma licença para exercer algum varejista V5 numa rua que não tem asfalto. Tá? Em drenagem, esgoto, energia elétrica. Tá? Então é isso que significa essas informações dessa tabela aqui. Que também é tranquilo, né, para você mostrar essa informação, falar essa informação para o seu cliente. Na hora de você pesquisar um imóvel para ele que se encaixa ali naquilo que ele precisa. Aí aqui, de todas as outras atividades, ele está falando. Vagas de estacionamento. Aqui ele fala para você qual que é o mínimo de vaga para as atividades. Então, por exemplo, seu cliente vai fazer um comércio. Se é um comércio comum, aí não tem nada, não se enquadra nesses outros, é comércio, qualquer comércio local. Para comércios, tem que ter uma vaga para cada 60 metros quadrados construídos. Então, ele vai ter que, vamos dizer assim, abrir mão de uma parte do lote dele ali para poder fazer a vaga conforme a legislação pede. E aí tem mais um monte de coisa aqui também. Hotel, por exemplo, é uma vaga para cada 4 quartos. Vaga de carga e descarga, vaga de embarque, se é exigível ou não. Ok? Então são essas as tabelas que nós temos. Mas, pessoal, espero que vocês tenham aí conseguido acrescentar alguma coisa no conhecimento de vocês. Uma coisa que você conseguiu falar, nossa, isso foi novidade para mim, eu já fico satisfeita. Já entendo que estou passando algum conhecimento para vocês. Tá? Então, qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima aula.